Olá, boa tarde. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Novo mapa de risco Covid impõe restrições a 10 cidades do sul do estado. Fim do drama. Estudante de Batiba desaparecido na França é encontrado. Mais de 15 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid em Cachoeiro. Polícia realiza operação e apreende drogas em Mimoso do Sul. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando do novo mapa de risco Covid. 10 cidades do sul do estado foram classificadas em risco moderado e terão restrições a partir desta semana. Começou a vigorar nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo o novo mapa de risco Covid-19, divulgado pelo governo do Espírito Santo na última sexta-feira. 10 municípios do sul do estado estão em risco moderado. Com a nova classificação, bares e restaurantes terão que fechar mais cedo. No sul do Espírito Santo estão em risco moderado as cidades de Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Viváqua, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição do Castelo, Ibatiba, Iconha, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Piúma. Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidora de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite e domingo, das 7 da manhã às 4 da tarde. A principal mudança no novo mapa de risco é o novo detalhamento da exigência da vacinação atualizada para permanecer em bares, lanchonetes, restaurantes, casas de shows, boates, eventos esportivos e sociais. A obrigatoriedade da comprovação se dará independentemente do grau de risco. Será considerada com vacinação atrasada a pessoa que estiver com apenas uma dose da vacina, tendo tomado a primeira dose da Coronavac há mais de 56 dias ou da Pfizer ou AstraZeneca há mais de 98 dias, com apenas 2 doses de qualquer vacina, incluindo a Janssen, tendo a última aplicação acontecido há mais de 140 dias. E no caso dos imunossuprimidos, quem tiver tomado 3 doses, mas não tomou a 4ª dose depois de 150 dias. Há muito tempo, já há muitas semanas, nós temos batido na tecla da importância da imunização, de tomar a segunda dose, a dose de reforço. O que a gente está vendo, semana após semana, é o mapa do Espírito Santo ficando amarelado. As cidades entrando em risco moderado. Agora são as cidades do sul do estado, 10 cidades. Isso impõe restrições, isso prejudica a economia. Ainda é uma pequena parcela da população que teima, que não sei por qual motivo, acaba se desleixando, deixando de tomar as doses de reforço. E prova disso é a matéria que a gente vai chamar agora, onde mais de 15 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada aqui em Cachoeiro. O Samuel de Fraga detalha a situação na maior cidade do sul do estado. Pois é, Wanderson, são dados que preocupam, não só a Secretaria Municipal de Saúde, mas também a toda a população por causa do crescimento exagerado do número de casos por causa da nova variante Omicron. Agora, aqui em Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Saúde já aplicou 350.467 doses contra a Covid-19 e 72% da população está com esquema vacinal primário completo. Entretanto, Wanderson, 15.673 cachoeirenses estão com a segunda dose atrasada, de acordo com o site Vacina e Confia da Secretaria de Estado da Saúde. O número alto de pessoas com vacinação incompleta preocupa, já que, Wanderson, que uma vez que há doses disponíveis nas unidades básicas de saúde e também no Centro Municipal de Saúde. Olha, gente, não é necessário fazer agendamento para tomar a segunda dose. Em relação à dose de reforço, já são mais de 51
1.000 pessoas vacinadas com as doses aplicadas aqui no município, entre adultos, idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. O Vacina e Confia, né, Wanderson, desculpe, não apresenta dados sobre o atraso nesse caso, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 17% do público apto a tomar a terceira dose da vacina ainda não procurou a vacinação. Pois é, é o que a gente sempre pede, o que a Secretaria de Estado da Saúde também pede, é que as pessoas completem aí o seu ciclo vacinal, que tem uma importância muito grande. A gente tem exibido aí várias entrevistas, mensagens e também programas, né, durante a nossa grade, explicando que as pessoas que se contaminam com essa nova variante, a contaminação ela é bem maior, mas a probabilidade de casos graves é bem menor, para que o Sistema Único de Saúde não fique colapsado, igual nós tivemos aí há meses atrás por causa do coronavírus, né? Então vamos completar o ciclo vacinal, vamos procurar as unidades básicas de saúde, não precisa de agendamento, as filas são pequenas, a vacinação é muito rápida e o que a gente precisa é se vacinar para que a gente consiga manter aí a nossa saúde e que a gente consiga aí também estar sempre imunizado com relação ao coronavírus. Voltamos aos estúdios com você, Wanderson. É isso, o que precisa é cada um fazer a sua parte. Agora, uma notícia para você que é trabalhador: começa nesta terça-feira o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada do ano base 2020, é o PIS/PASEP. O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento. Nesta terça-feira, recebem o pagamento os nascidos em janeiro. Os nascidos em dezembro receberão no dia 31 de março. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Uma boa notícia, né? Para dar aquele fôlego nesse início de 2022. E depois do intervalo, estudante de Batiba desaparecido na França é encontrado. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade. Participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp. Está aqui no seu vídeo, é o 28 99946 1607, com aquela sugestão de pauta, aquela bronca, o flagrante pelas ruas de sua cidade. Encaminhe para o Ronda da Cidade, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e às 7 da noite. E o drama da família Amorim chegou ao fim. O estudante de Batiba que estava desaparecido na França finalmente foi encontrado. O estudante de Batiba, Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, que estava desaparecido desde o último dia 23 de janeiro, finalmente foi encontrado, de acordo com familiares. A notícia foi compartilhada por um irmão nas redes sociais. Robson saiu há 2 meses do Brasil para estudar na Irlanda e planejava passar um ano estudando inglês. Ele tinha sido visto pela última vez no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, na França, e teve um surto ao realizar o teste da Covid-19 antes de embarcar para o Brasil. Naquela data, Robson foi levado para uma clínica e liberado após se restabelecer, mas acabou desaparecendo desde então, o que mobilizou o consulado brasileiro, familiares e a polícia francesa. Nas redes sociais, o irmão de Robson compartilhou uma publicação agradecendo o apoio pelo encontro do estudante. Abre aspas, estamos indo te buscar, vamos te trazer para casa, publicou. Ainda bem, né? Um sinal feliz, né? Depois de todo esse drama, desde o dia 23 de janeiro, desaparecido. Imagina essa família aqui do Caparaó, em Batiba, distante, sem ter muito o que fazer. E agora, enfim, uma boa notícia para quem reside em Batiba, que eu tenho certeza que o povo de Batiba e o povo do Espírito Santo estava na torcida.
E a Prefeitura está realizando bloqueio do trânsito na linha vermelha em Cachoeiro para obras. O nosso colaborador da Rádio Massa FM, Emerson Aguiar, passou pelo local e atualiza a situação para a gente. Informação importante para você que sai aqui do IBC, sentido pegando a linha vermelha para entrar para Jones dos Santos Neves. A pista fechada nesse momento devido às obras de recapeamento. Então a gente vai seguir aqui sentido ao contrário, descendo para o centro. Trevo aqui da linha vermelha nesse momento, os carros estão entrando aqui sentido ao contrário para pegar a Jones dos Santos Neves nesse momento. Trabalho de recapeamento aqui pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. E o trânsito segue assim, fluindo. Essa manhã de segunda-feira, totalmente interditado ali. Fecharam ali para as obras e segue fluindo assim agora, nessa manhã de segunda-feira em Cachoeiro. Você viu aí a imagem registrada pelo Emerson Aguiar na manhã de ontem. Hoje não era muito diferente, né? O trânsito muito lento, muita lentidão. Para você ter uma ideia, a lentidão ela seguia até a entrada do bairro Vila Rica, porque a Santos Neves está em 2 sentidos. Então a gente atualiza a questão dessa situação. O trecho com bloqueio de trânsito abrange o entrocamento da entrada do bairro Gilson Carone, próxima à Casa das Panelas, e a entrada do bairro São Francisco de Assis, em frente à Revil Autoelétrica. Por isso, quem estiver trafegando do BNH em direção ao centro deverá entrar na Avenida Jones dos Santos Neves, que passa a operar então em mão dupla a partir do local do início das obras. E quem trafegar do IBC em direção ao centro terá que entrar na Avenida Domingos Alcino Dadalto para acessar a Jones dos Santos Neves. O trânsito na linha vermelha será liberado gradualmente na medida em que as obras avançarem. E o Samuel está de volta agora para falar de combate à dengue. É que em Cachoeiro, bairros estão recebendo ação contra o mosquito. Pois é, Wanderson, é exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar, porque esse clima de calor e muita chuva acaba criando um ambiente propício para a procriação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. E por isso a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim está intensificando o trabalho de prevenção nos bairros onde já existem incidências de casos. É sobre isso que a gente conversa com o secretário municipal de saúde, Alex Wingler. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ronda da Cidade. Como é que estão sendo feitos esses trabalhos? Explica pra gente o perigo dessa proliferação com esse clima que a gente tem nos últimos dias. Olha, em 2020, Cachoeiro teve muitos casos, né, de dengue, então a gente precisou fazer um trabalho em 2021 diferenciado. O que a gente vê como um bom trabalho? A gente localiza os focos da doença e ali a gente faz o bloqueio que a gente fala. Normalmente é feito por quarteirões, 150 metros de raio, com bomba costal, que é um veneno específico ali para acabar com aquela larva, para matar o mosquito transmissor. As pessoas às vezes reclamam que tem muito mosquito culex, né? Mas esse não transmite a dengue. E aí as pessoas pedem para passar o carro fumacê, pedem para passar, né, ali as motos fumacê, só que a gente só pode usar esse recurso quando o índice está muito alto. E em 2021 nós conseguimos abaixar em 3.000% o índice de dengue. Por quê? O trabalho foi assertivo. Foi feito um trabalho, correção, né, dos locais, onde visualizava ali a possibilidade de proliferação da doença e fazia o bloqueio com a bomba intercostal, que é o melhor formato. Então, assim, a gente aumentou o número de agentes de endemias, esses agentes vão de casa em casa e a gente utiliza ali todos os artifícios necessários para conter a zika, a chikungunya e a dengue. E tem dado bastante resultado. Começamos no ano 2022 com índices baixíssimos e a gente continua com essas ações para quê? Para a gente não deixe voltar a números do passado que eram muito altos. Já foram registrados alguns casos esse ano? Você tem ideia, até semana passada, mês, né, de janeiro, a gente não tinha feito nenhum ainda diagnóstico de casos. Agora a gente vai começar a abrir, né, os novos padrões agora de fevereiro, verificando. Se tiver casos, a gente vai continuar fazendo as ações naqueles bairros, principalmente onde a gente vê que tenha mais possibilidade das pessoas terem a doença. Então a gente tem feito um trabalho hoje, que é o trabalho de prevenção. Se lá no futuro a gente tiver com muitos casos de dengue, aí nós teremos que usar o carro fumacê, moto fumacê, e a ideia nossa é não fazer isso. A gente economiza dinheiro público, porque as outras ações são mais baratas, mais econômicas,
protege a natureza, porque o carro fumacê, o veneno é muito tóxico, mata abelha, mata mosca, mata outros bichos, até passarinho pode morrer, pode ter algumas contaminações de algumas áreas com aquele veneno. Então, assim, é melhor fazer uma coisa mais, né, ligada ao ambientalismo, um trabalho que a gente possa proteger o meio ambiente, mas também proteger as pessoas da doença. Pois é, Wanderson, você viu aí, né, a dica do secretário municipal de saúde, que, por falar nisso, né, secretário, a gente tem que entender, a população tem que entender que é um trabalho conjunto. E enquanto está acontecendo tudo isso, não podemos esquecer, né, de fiscalizar também o quintal do vizinho, o quintal de casa, olhar locais para ver se não tem água parada, que isso é muito importante, né? Extremamente importante. A gente fala que a luta contra a dengue, zika e chikungunya é uma luta de todos. Porque se você deixar, né, no seu quintal lá, todo sujo, com locais, com pneu, lata, onde que pode ter água ali, que o mosquito possa ir lá e colocar as larvas, não tem jeito. A prefeitura sozinha não consegue fazer esse trabalho. Então a gente conclama que todos unidos possam fazer uma luta constante contra a doença. Pois eu queria agradecer a presença do secretário municipal de saúde, Alex Wingler, mais uma vez aqui no Ronda da Cidade. E é isso aí, Wanderson. Olha, e a previsão é de chuva até a próxima semana, por isso é importante que cada um faça a sua parte, né? Como o secretário acabou de dizer, limpando quintais, ficando de olho aí nos locais que podem proliferar as larvas do mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Voltamos aos estúdios com você, Wanderson. Informação chegando da redação da TV Sim. Policiais militares do 3º Batalhão, eles foram até o bairro Guararema, lá em Alegre, onde, segundo uma solicitação via 190, havia ocorrido uma tentativa de homicídio. Neste local, os militares localizaram um suspeito de 29 anos que estava escondido dentro de uma van, machucado com várias escoriações pelo corpo que, segundo ele, foram causadas por populares. O que aconteceu lá em Alegre? Esse rapaz, ele agrediu a sua ex-companheira de 37 anos, ele a golpeou 2 vezes com uma faca, a população revoltada o agrediu, com medo, né, temendo pela vida, ele se escondeu dentro do carro. A polícia chegou, abordou ele e prendeu. A mulher, ela foi socorrida para o hospital do município, passa bem. Ela foi liberada na sequência e seguiu até a 6ª Delegacia Regional lá de Alegre para registrar queixa. E esse homem acabou detido, foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado, ficando à disposição da Justiça. Para o delegado, ele disse o seguinte: ele viu um homem saindo da casa da ex-mulher e por ciúmes, partiu para cima dela com uma faca, tentou tirar a vida dela. Até quando, né? Todos os dias, toda semana, a gente vê um caso de violência contra a mulher, muitas vezes porque o homem não aceita o término do relacionamento. E a seguir, polícia realiza operação em Mimoso do Sul. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do estado. Conta para todo mundo, Cachoeiro e região agora conta com o Ronda da Cidade, com as principais notícias, tudo que acontece em Cachoeiro e no sul do estado. Agora, a gente vai falar o seguinte, falar de economia. Você já percebeu como está tudo mais caro no supermercado? Parece até notícia velha, mas não é não. A alimentação e bebidas têm pesado no orçamento das famílias. Foi o que constatou a pesquisa do IBGE. Abastecer a geladeira e a despensa da casa virou um exercício que vai além de bater perna para pesquisar os preços. E cada um tem que se equilibrar do próprio jeito, porque o custo dos alimentos e bebidas voltou a dar dor de cabeça para os consumidores. A gente compra porque tem que comprar, né? Ninguém consegue comer carne mais, né? Para quem ganha salário mínimo, para quem é aposentado, ninguém consegue comer carne. Tá muito barato não, né? Tá um pouquinho caro. A alimentação e bebidas, que tem forte peso no orçamento das famílias, subiu 0,97%, acelerando com força em relação à taxa de 0,35% de dezembro do ano passado. O maior impacto veio da cebola. As frutas também aumentaram bastante, assim como o café moído, resultado principalmente das chuvas no fim do ano e a seca na região sul, que afetaram as colheitas. Sim, nós estamos num período de inflação.
Isso significa que é um período em que o custo de vida sobe porque o preço dos bens que a gente consome subiram, né? Então, naturalmente, isso vai pesar no bolso de todos. E por infelicidade do destino, pesa no bolso daqueles que ganham menos. Porque o que é a inflação? Aumento do preço. Só que as pessoas continuam recebendo a mesma quantia de dinheiro. Se o preço daquilo que elas vão consumir aumentou, elas vão ter que comprar menos dessa quantidade. As pessoas que têm menos recursos têm mais dificuldade de comprar. Então, tem um efeito social aí negativo muito sério. Desta vez, o alívio, ainda que modesto, veio dos combustíveis. O avanço da Ômicron aumentou as incertezas quanto à recuperação da economia no mundo. Isso derrubou as cotações do barril de petróleo no mercado internacional ao longo do mês e acabou se refletindo nas bombas dos postos. Há um ano, a inflação acumulada em 12 meses estava na casa dos 4%. Desacelerou até atingir o pico de quase 11% em novembro. Daí em diante, cedeu um pouquinho, mas permanece na casa dos 10%. Para a economista, ainda não há uma previsão concreta de quando as compras no mercado irão ficar mais baratas, pois isso depende de inúmeros fatores. Vai ficar mais barato na hora que a inflação baixar e permanecer baixa. A inflação vai baixar e permanecer baixa quando a incerteza que a pandemia viral do Covid reduzir ou for controlada ou quando a economia mundial começar a dar sinais concretos, né, concretos e persistentes de que os preços vão estar controlados, os preços vão cair. Até lá, vamos ficar na incerteza e vivendo a um custo mais alto. Não está fácil para ninguém. E a polícia realizou uma operação nesta manhã e 3 pessoas foram detidas. Confira na reportagem. A Polícia Civil, em ação conjunta com a 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, realizou uma operação na manhã desta terça-feira no bairro Pratinha e no distrito de São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, além de mandados de busca e apreensão. Na residência de um rapaz de 26 anos, no bairro Pratinha, foram apreendidos aproximadamente 1 quilo de maconha, além de dinheiro, celulares e um automóvel. Uma menor de 16 anos que vivia com o rapaz e estava na residência foi apresentada na delegacia. No distrito de São José das Torres, na residência de um rapaz de 21 anos, foram apreendidas 2 aves da fauna silvestre sem registro. Os detidos foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A operação contou com 4 policiais civis e 8 militares. E tem novidade para você, doador de sangue, principalmente para quem teve Covid-19 recentemente. A Jéssica Trucati traz os detalhes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a doação de sangue, um gesto de amor que salva vidas. A gente sempre fala por aqui nas reportagens da necessidade do abastecimento dos hemocentros, principalmente durante a pandemia, que tivemos uma baixa significativa nas doações. Inclusive, uma notícia agora é que o período de doação após contaminação pelo coronavírus reduziu em 10 dias. Por isso a gente vai conversar um pouquinho agora com a médica Belissa Sossai para falar um pouquinho sobre o assunto, o que muda e como que tá as doações aqui no Espírito Santo. Belisa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Belisa, conta pra gente então o que define essa nova orientação para a doação de sangue após a contaminação da coronavírus. Qual é o tempo determinado? A gente teve uma nova determinação do Ministério da Saúde com relação ao período pós-Covid para poder ser doador de sangue, né? Essa nota técnica saiu e veio realmente para beneficiar aí o nosso trabalho e para a manutenção dos estoques de sangue. A gente tem hoje já estudos que entendem mais sobre a doença e determinam que não existe risco de transmissão do vírus pela transfusão de sangue. Então, é um procedimento seguro. Então, a partir do momento que a pessoa já se recuperou, já está completamente sem sintomas, que já passou o período de transmissibilidade, foi determinado pelo Ministério, através de fontes seguras, que 10 dias após a recuperação total e cessação total dos sintomas,
é seguro sim que o doador faça a doação de sangue sem risco nem para o doador, nem para o paciente. Isso também conta em relação à influenza? Essa determinação até o momento ela é específica para a Covid. O período pós-influenza para poder fazer a doação permanece de 15 dias, que é o que hoje a gente tem na legislação, que é a portaria do Ministério, né? A gente sempre tenta fazer tudo, na verdade a gente sempre faz tudo dentro das normativas do Ministério da Saúde, que tem valor legal. Então, a influenza a gente ainda permanece com o período de 15 dias, que é o determinado em portaria. Essa nova norma técnica é apenas para a Covid, daqueles pacientes que tiveram Covid confirmada através de exame mesmo de detecção de antígeno. Agora, Belisa, essa expectativa é que essa medida aumente, então, o número de doações por aqui no Espírito Santo e também no Brasil? Com certeza. A gente hoje enfrenta um cenário não só de pandemia, como de aumento significativo de casos. Então, além das pessoas estarem, a população está com uma quantidade de pessoas infectadas pelo Covid muito grande, a gente tinha um período de inaptidão pós a recuperação da doença muito longo. Então, a gente não só tinha aquelas pessoas que não podiam doar porque estavam contaminadas, como após o término da contaminação, isso tinha que esperar muito tempo para poder doar. Hoje, com essa redução, a gente entende que é um procedimento que é uma nova orientação que vai beneficiar, vai incentivar as pessoas a virem com mais frequência, porque a gente não só estava tendo poucas tentativas de doações por causa do alto número de Covid, como a gente estava tendo muito números de inaptos aqui dentro também. Porque muitas pessoas com sintomas gripais, com diagnóstico recente, que estavam até vindo se solidarizando com a causa, mas ficando bloqueadas de doar pelo período realmente. Então, essa nova norma técnica, garantindo a segurança do procedimento, vai ajudar, sim, a gente a restabelecer os estoques. Inclusive, como é que está a situação atual, né, dos bancos de sangue aqui no Espírito Santo? A gente vem com um cenário bem desafiador nos últimos 2 anos, né, se readaptando a uma nova realidade e se reestruturando aqui dentro para tentar manter os estoques abastecidos, mesmo frente a todo o combate à pandemia da Covid desde 2020. Então, hoje, principalmente de dezembro para cá, quando foi essa nova onda de aumento de casos, a gente vem lutando para manter os estoques abastecidos e hoje a gente conta com um estoque crítico, principalmente dos tipos sanguíneos RH negativo e o tipo sanguíneo O. O positivo e o O negativo hoje está crítico no hemóis e a gente precisa das doações porque o sangue ele é um hemocomponente insubstituível, né? O sangue ele não tem como ser produzido de forma artificial, então não existe substituto para a transfusão de sangue caso essa seja a única opção de tratamento de um paciente. Então a gente tem que entender que a doação de sangue ela é necessária e muitas vezes é a única opção de tratamento de um paciente que está no hospital. Tem informações importantíssimas para você que estiver no perfil adequado, pode vir aqui doar, que o pessoal está esperando. Doação de sangue salva vidas. Bora doar sangue. Doar sangue é um gesto de amor ao próximo. E assim a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!